Olá, como vão? Esse é o canal Descrente no Sobrenatural. Esse aqui é o vídeo 9, o erro 53 da série Bíblia, a maior mentira da humanidade, referente ao capítulo 1 de Gênesis, a qual eu identifiquei 84 erros que eu dividi em 16 vídeos. Esse é o erro 53, faz parte do vídeo 9, e o vídeo 9, esses são os versículos 22 e 23. Eu vou ler o versículo 22 para vocês não esquecerem. Versículo 22. E Deus o abençoou, é o erro 51, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, é o erro 52, e as aves se multipliquem na terra, é o erro 53. O 54, e foi tarde de manhã, e o 55, o dia quinto, que vão ser os outros vídeos. Bem, antes de mais nada, eu quero colocar uma questão aqui, 3 pontos importantes. Primeiro ponto, literalidade. Essa série, não é que a Bíblia deve ser jogada fora, incendiada, destroçada. Essa série tem o objetivo de mostrar que a Bíblia não é uma história literal, sequer uma história real. É uma história alegórica, copiada ao longo do tempo, plagiada de vários outros povos, de várias coisas, por exemplo, os 10 mandamentos do livro dos mortos, das condutas que os mortos devem ter para quando chegar lá e seguir em frente. A Bíblia é um monte de plágio, de um monte de povos, né? Epopeia de Gilgamesh, o Enuma Elish, pedaços deles foram tirados e colocados nessa história toda da Bíblia, né? Esses 5 primeiros livros que são chamados de Pentateuco, mas na verdade são 6. Quando você lê o meu livro, né, depois que ele for publicado e editado, eu vou estar explicando exatamente como é que funciona isso. Então, aqui, ó, o livro é esse aqui, Bíblia, a maior mentira da humanidade, né? Em breve vai estar menor, tá? Vai ser metade, mas já está quase pronto. Bom, então é o seguinte, a literalidade bíblica é para trouxas, para tontos, né? Para gente que não consegue refletir, que tem baixa formação educacional formal, né? Gente que não tem conhecimento, que vai acreditar nessas bobagens todas, porque eu provo, né, continuamente que é um monte de sandices impossíveis de terem acontecido que não tem nexo, né? E só existem 3 grupos religiosos que adotam esse livro por razões específicas, e um dia eu vou comentar cada uma delas. São os mais antigos, são os judeus ortodoxos. Posteriormente vieram os protestantes, que não gostam de ser chamados de protestantes porque eles querem ser chamados de evangélicos, mas eles são protestantes, todos eles, né? Eles são uma história que surge com Martinho Lutero e João Calvino lá no século XV ou século XIV, que eles rompem com a Igreja Católica, né? Porque todos eles eram católicos e tudo que os protestantes têm veio do catolicismo, sim. Pode espernear, dar chilica, etc. Veio tudo catolicismo. É tudo, como todo a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento veio todos dos judeus, né? Foram plagiados judeus, que também só foram escrever ela em termos de escrito no século 2 ou 3 antes de Cristo. Mas esse papo que a Bíblia tem 5 milhões, isso é mentira, tá? Bem claro, mentira. Não existe nenhum papel, papiro, nada anterior ao século 3. Não tem nada antes de Cristo, nenhum, tá? Então vamos lá. Isso é a primeira coisa. E se você acredita, não acredita, isso não me importa, só que não é verdade. Número 2, questão de crer em Deus. O cara fala, você é ateu. Não sou ateu. Ateu é o cara que renega Deus. E, no meu caso, Deus nem existe, entendeu? Não, seu Deus não existe? Não, querido, nenhum Deus existe. Você é ateu igual a mim. A diferença é que o seu ateísmo é para o Deus dos outros. O seu, sei lá qual é o seu, você acredita que é verdadeiro. Aquele que você inventou para você. No meu caso, não. Se eu fosse um ateu, eu seria um ateu verdadeiro, porque nem o seu, nem nenhum outro. Nenhum deles é verdadeiro. São todas lorotas. Mas eu não nego Deus, entendeu? Eu sei que Deus não existe. Para eu negar, ele deveria ter, no mínimo, existir, né? Porque tem um agnóstico que duvida que Deus possa existir ou não. Se provar, ele aceita. Não tem esse papo. Não existe como provar. Deuses não existem. São invenções humanas indiscutíveis. E qualquer outra coisa, alma, espírito, vida pós-morte, isso é tudo lorota. Nada disso existe. Eu sou um cara da ciência. E você acredita em quê? Ciência não se acredita, amigo. Ciência se prova. Entendeu? Por isso que o criacionismo tem 10 milhões de provas,
Não, não tem, cara. Criacionismo não tem prova nenhuma, pô. Criacionismo tem prova onde? Qual o trabalho que fala sobre criacionismo? Nenhum, né? Nenhum. O que tem é milhares e milhões de trabalhos sobre evolução, porque essa se prova, se testa, se prova, se testa, se prova, se testa, o tempo inteiro, tá? Então é o seguinte, então se você acredita ou não acredita, isso não me importa, não tem o menor interesse. Eu acho que a questão de Deus, né, é para quem? Deus é para os fracos, Deus é para os submissos, para os carentes, para os temerosos, para os necessitados e para os espertos. Esses são menos de 1%, os espertos, que usam isso para arrancar o dízimo dos tontos, para submeter os tontos, botar eles sob tutela, não faz isso, não pensa isso, não faz isso, controlar eles, só isso. Né? E tosquear como se faz com a boa ovelha, por isso que chama rebanho, né? Você acha que chama rebanho por quê? Porque você é tosqueado, você que acredita para tosquear, tirar o teu dízimo, né? Um monte de coisa, etc. Tal, só isso. A religião é só para controlar e expropriar, nada mais do que isso. E defender essa literalidade tem uma razão sobre o pecado original, que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas não é agora. E terceiro item, olha só, por favor, não perca o tempo me xingando. Sabe o que você faz? Procura o teólogo da sua igreja, procura o pastor, procura o pensador, procura o apologeta, procura qualquer um que diga que tem algum conhecimento para refutar o que eu digo. Não adianta você me xingar. Não adianta falar que eu vou para o inferno. Eu não acredito no inferno. Eu não vou para o céu. Eu não quero ir para o céu. Então você entenda. Para que fique bem claro. Eu não quero ir para o céu. Eu acho que a vida se conclui com a morte. A morte é um processo que todos nós vamos passar, inexoravelmente. Não adianta. Né? E não tem esse negócio de renascer e vai viver uma vida após a morte. Não vai viver nada. Ah, o que é a morte? Dorme, amigo. Quando você dorme, qualquer dia que você dormir, você vai entender que é a morte. Isso aqui é a morte, é aquele momento que você deita, fecha os olhos, perde a noção da consciência, e aí, no dia seguinte, você abre os olhos, ou depois de dormir tantas horas, você abre os olhos e você acorda. A morte é aquele intervalo. É exatamente aquilo. Aquilo é a morte. Lógico que alguns sofrem para chegar a isso e outros não. Mas a morte simplesmente é eu deixar de existir. E quando você dorme, o máximo que você pode ter sorte é sonhar. A morte não te dá sonho, né? Todo mundo sonha, só que alguns só lembram e outros não lembram. Uma questão de psicanálise. Vai ler Freud que você vai entender. Não vou explicar isso aqui não. Tá. Então, me xingar, mandar pro inferno. E outra coisa, falar que eu sou imbecil, sou idiota, sou retardado mental, blá, 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 tudo isso que vocês falam mais, todo xingamento, não desprova a minha afirmação. Entenda isso. Se eu falar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa de qualquer triângulo retângulo, né? Você entendendo o que é cateto com hipotenusa num triângulo retângulo, você entendendo tudo isso, você vai ver que sempre é isso. Não importa se eu sou idiota, se eu sou Pitágoras, se eu sou jumento, se eu sou ágil, não importa. Não importa o meu nome. Importa que esse teorema é provado em qualquer lugar do mundo, em qualquer unidade que você usar. Não importa. Entendeu? Não importa. Você vai fazer isso e vai dar sempre certo. Fim de papo. Não importa quem falou isso. Não importa se era um gênio ou um jumento. Então, o que você tem de rebater é o meu argumento. Você ir para o chamado falácia ad hominem, me xingar, criar falácia do espantalho, falar que eu sou fraco, eu sou isso, mas não refutar nada, é bobagem. Mas tudo bem, pode fazer tudo isso. Eu não ligo, não. Eu só acho que vocês estão se mostrando exatamente o que eu acho que vocês são, fracos. Né? Normalmente o português dos crentes é de ruim a sofrível para horroroso, né? De cada 10 que escreve 7 erram de maneira grosseira, né? Dos defensores que são contra mim, são semi-alfabetizados, né? Gente muito despreparada no idioma, tá? Então é isso. E agora eu vou para o erro 53. É um erro tosco, um erro bobo, né? Que é o erro que as águas se multiplicam em terra. Não existe nenhum animal que se multiplique no ar, que a gente saiba pluricelular. Por quê? Porque ovos não voam, né? Como o ovo surgiu na água, nos peixes, depois os intermediários, a gente poderia falar o batraca, que é um animal que vive em terra, mas se reproduz em água. Depois os animais passaram a se reproduzir em terra, tipo os répteis, e posteriormente e aves, e depois mamíferos. E como o ovo em terra não dava certo, eles botaram a casca no ovo. Então répteis e aves, que são do mesmo grupo, a gente sabe hoje disso, que são os antigos dinossauros, né? Eles criaram uma casca e conseguiram fazer a reprodução em terra. O mamífero e botou o ovo para dentro, né? A barriga da mulher é o ovo, a casca é a placenta, né? Que vai ter no ovo também, tá? Algo parecido com a placenta, dentro do ovo, né? A casca seria a barriga da mulher.
foi mais prático, mais eficiente, que dá para produzir um ser de muito mais qualidade, embora demore muito mais, né? Então você opta pela qualidade e abre mão da quantidade, embora tenha mamíferos que tenham reprodução imensa. Nesse meio tempo, entre o réptil e o mamífero, surgiu uma figura intermediária, né, que são os marsupiais, que tem no Brasil, que é o animal talvez que tenha a reprodução mais rápida do mundo animal dos mamíferos, tem uma reprodução mais rápida. É um marsupial, é o único, se eu não me engano, que reside na América Latina, né, e de grande competência de reprodução. É muito conhecido, tá no Brasil inteiro, o pessoal adora botar na panelinha, tá? É um animal silvestre que tem no Brasil. Não vou dizer qual é, não. Começa com letra G, só para facilitar. Por favor, não fale jiboia, tá? Jiboia nem é com G, nem é mamífero, tá? Tá? Então, como um ovo não tem asa, não dá para multiplicar em terra, não dá para multiplicar no ar, só pode multiplicar em terra. Não existe animal que se multiplique no ar. Pluricelular. Bactérias, micro-organismos, né? Seres unicelulares que podem estar flanando agora à nossa volta, à minha volta, à sua volta, eles podem se reproduzir, ou seja, eles não se reproduzem, se dividem, né? Os unicelulares, eles não se reproduzem, eles se dividem, eles se partem em dois. Então, o pai e o filho são a mesma coisa. Viram dois filhos ou dois pais, como você queira falar. Então é isso. Se você é capaz de dizer que tem algum animal que pode se reproduzir no ar, né? Animal pluricelular, que você conhece que alguns se reproduzem no ar. E também falando essa coisa, as aves não se reproduzem em terra, são poucos que se reproduzem em terra. Se é para ser bem literal, vamos falar o que é verdade. As aves se reproduzem muito mais em penhascos e em árvores, né? São poucas. As que não obedecem a Deus, aquelas que não voam, é que se reproduzem em terra, tipo avestruz, ema, né? Siriema, aqueles que não voam se reproduzem em terra. E os que se reproduzem no Ártico, porque no Ártico, por um processo evolutivo climático, não tem árvore. Então, ou eles se reproduzem em penhasco, em ilhas inóspitas, ou no chão, né? Acreditando na camuflagem para sobreviver. Porque no Ártico, né, não tem árvore, né? Bom, então é isso, é só isso. Um abraço, se alguém for capaz de refutar, refute. Se for para me xingar, pode xingar. E um abraço e está encerrado. Valeu? Esse foi o vídeo do erro 53. Encerro aqui. Não tenho nenhum livro para recomendar hoje, só no próximo vídeo.